em um momento em que muito será discutido a respeito de uma reformulação no departamento de futebol do Flamengo, até porque nós temos aí eleições e um novo presidente a partir de 9 de dezembro, e obviamente que com essa reformulação também vai se discutir venda de jogadores, porque faz parte de um planejamento. O Flamengo em 2024 deixou de vender, gastou mais na contratação do que o previsto, então esse ajuste de rota certamente vai acontecer em 2025, também vai ter aí um novo presidente a partir de 9 de dezembro, então, querendo ou não, vai ter uma reformulação no departamento de futebol que passa pelo elenco, e é importante frisar que alguns jogadores precisam ter uma atenção mais destacada para que sejam mantidos, porque eles são peças estruturais nesse plano de jogo do Felipe Luiz e que vai ser projetado para 2025. E a diretoria, o departamento de futebol precisa ser muito assertivo nesse ponto. Dois desses jogadores, na minha opinião, são Gerson e Wesley, jogadores de fundamental importância na dinâmica de jogo do Felipe Luiz. E esses jogadores, o Flamengo tem que ter uma atenção especial. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui a sua inscrição para que o canal possa crescer. Deixa aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e possa distribuir a um número maior possível de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda com o que foi abordado nesse vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. Não importa, o importante é interagir. Portanto, deixe aqui seus comentários e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo deve passar sim por uma certa reformulação no departamento de futebol, deve ter um novo presidente, a gente não sabe se vai ser da situação ou da oposição, mas certamente algumas coisas vão ser mudadas, o Marco Braga disse que não vai ficar, e aí é claro que precisa ter uma assertividade, mais eficiência no departamento de futebol. Isso passa também pelo planejamento do elenco, claramente um erro crasso do Flamengo nos últimos anos, especialmente nos últimos dois. E quando eu digo um erro é porque o Flamengo às vezes tem um elenco meio desequilibrado. Enfim, nesse ano de 2024 ficou claro o quanto o nosso elenco ele é forte e um elenco bem preparado que nas mãos de um profissional competente ele pode render muito. Ficou a prova com o Tite. O time estava ali, sabe, em queda livre, e com o Felipe Luiz em pouco tempo a gente conseguiu ter muito mais competitividade, ser um time muito mais competitivo, e apesar de todos os desfalques devido a lesões, o time ainda foi campeão de um título importante como o da Copa do Brasil. Ou seja, ficou muito claro que o elenco do Flamengo ele é um elenco muito forte. Óbvio, o time gastou em contratações depois na segunda janela, mais do que estava planejado, mas montou uma base muito forte. Mesmo com todas as lesões, como eu falei, o Flamengo vai acabar no viés de alta no Brasileiro, tendo conquistado um título, depois de sim ter conseguido colocar um treinador competente sob o comando do seu elenco. Agora, é preciso projetar já para o próximo ano, de 2025. E o Flamengo tem um compromisso muito importante, que é o seu estádio. Então você vai ter que controlar seus gastos, frear gastos, ser mais assertivo nas suas escolhas, o departamento de scout vai ter que ser mais eficiente, e a comissão técnica vai precisar direcionar para a diretoria, porque é óbvio que nesse planejamento econômico o Flamengo vende garotos da base e vende jogadores também do seu elenco profissional. Então, qual é o segredo disso? Você preservar na sua estrutura, no seu time, aqueles jogadores que são fundamentais na estrutura do seu time. E esses jogadores, hoje, eles atendem por dois nomes. Não que os outros não sejam importantes, tá bom? Posso citar outros. Mas, fundamentalmente,
Gerson e Wesley. E a diretoria precisa ter um olhar muito destacado para esses dois jogadores. O Gerson é um jogador ainda de 27 anos, que pode não ter mercado mais na Europa, já que foi 2 vezes, voltou, mas tem sempre a ameaça do mercado árabe. Então o Flamengo tem que planejar sim sua renovação e se assegurar através de uma cláusula de rescisão com valor mais, vamos dizer assim, um valor que coloque quem esteja com interesse de comprar mais ali com receio, com um valor maior, que proteja mais o clube. Da mesma maneira o Wesley, que já foi sim, teve uma proposta para ir para o Atalanta. Para quem criticava muito o Wesley e ficava zombando do Atalanta, tá aí, ó, os caras sabiam o que estavam fazendo. O seu departamento de scout estava funcionando melhor do que os olhos dos torcedores rubro-negros, essa é a verdade, porque há 2, 3 meses difícil encontrar o rubro-negro que queria o Wesley no Flamengo, né? Estavam até dizendo que o Atalanta havia sido enganado. Tá aí, os caras sabiam o que estavam fazendo. O Wesley hoje, na minha opinião, sem sombra de dúvida, o melhor lateral do futebol brasileiro, de todos os jogadores brasileiros, inclusive os que não jogam mais aqui no futebol brasileiro. Ou seja, o Wesley é o jogador nascido no Brasil melhor da posição da lateral direita. Isso para mim sem sombra de dúvida. E é óbvio que uma vez que já teve uma chegada da Atalanta, né, uma proposta da Atalanta, a própria Atalanta ou outros clubes europeus, porque o Wesley é um jogador novo, eles vão vir com mais fome nesse jogador. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, eles vão vir com propostas maiores. E o Gerson já é mais uma questão de uma liga árabe, alguma coisa assim, oferecer um valor vultuoso. E o Flamengo ele tem que se resguardar, principalmente com esses dois jogadores. Vale dizer que o Gerson hoje é uma peça fundamental na seleção brasileira, é uma peça, um titular indiscutível da seleção brasileira, então mais cedo ou mais tarde vai ter uma proposta sim, imagino eu, do mundo árabe, porque da Europa já é um jogador de 27 anos, eles costumam pegar jogadores mais novos, e ele já foi 2 vezes e voltou. Embora o Sampaoli esteja querendo o Gerson para que jogue lá na França, no time do São Paulo, mas é um time pequeno, Rennes, então acho que não vai ter condições de competir com o Flamengo em várias situações, em vários aspectos, mas eu acho que, como disse, na Liga Árabe, pode ser que tenha uma proposta e o Flamengo tem que estar resguardado em relação ao Gerson. Em relação ao Wesley, eu acho que virão propostas mais agressivas do futebol europeu e igualmente o Flamengo precisa estar resguardado. Eu sei que tem todo um planejamento econômico para que o Flamengo venda alguns jogadores para equilibrar aquela balança de compra e venda. O Flamengo contrata, mas tem que vender também ali algo equivalente ou mais ou menos equilibrado. E o Flamengo tem que ser mais assertivo e direcionar mais jogadores da base, ou se for jogadores da equipe profissional, aqueles jogadores que não quebram a estrutura do time. Aí eu incluo o Léo Ortiz, que é um jogador com uma saída de bola muito qualificada, isso é fundamental no estilo de jogo do Felipe Luiz, no propósito de jogo do Felipe Luiz, mas o Gerson, poxa, ele é um meio-campista completo. O Gerson, ele joga em todas as posições de meio-campo, ele dita o ritmo do time, ele acelera o jogo, ele segura o jogo, ele é uma peça fundamental no propósito e filosofia de jogo que entende o Felipe Luiz. E o Wesley é aquele jogador, o escape, é um jogador que cada vez mais está aprimorando a parte técnica e também o entendimento tático e coletivo. Vale lembrar que em uma de suas entrevistas recentes ele disse que tem um profissional que trabalha justamente num scout personalizado dele, que observa em todos os jogos os números, a sua eficiência em cada segmento importante para a sua posição e depois coleta esses vídeos, esses números e discute com ele, mostrando onde é que ele pode melhorar, onde é que ele deve melhorar, onde é que ele está avançando, e ele vem trabalhando em cima disso. É nítido a sua evolução na posição e não à toa, como eu disse, ele é o melhor lateral direito nascido no Brasil. Não apenas que jogue aqui, nascido no Brasil. E o Flamengo tem que ter
um entendimento muito claro, uma assertividade muito clara, um planejamento de venda e contratação de jogadores que comunique com o campo, né? Não adianta nada, e isso eu critico muito na diretoria do Flamengo, você vender um jogador promissor, um jogador que já está lhe dando resultados esportivos e, consequentemente, resultados financeiros, porque boa parte dessa Copa do Brasil que nós vencemos passou pelos pés do Wesley, que foi jogador fundamental nesses jogos finais. Então não adianta você vender o Wesley, sei lá, por 25 milhões de euros e depois você gastar entre luvas, salários, tudo, um valor equivalente com o Danilo, que não tem as mesmas características. É um jogador de uma carreira muito sólida na Europa, embora esteja em uma fase ruim nesse momento, mas há que reconhecer, é um jogador de uma carreira muito sólida na Juventus, mas características completamente diferentes do Wesley. Então você vai mandar um jogador que é promissor, um jogador que é fundamental na estrutura do técnico, que está montando já uma filosofia de jogo já para 2025, e aí você pega e coloca um jogador que está numa fase negativa, no viés de baixa, um jogador com características completamente diferentes do Wesley, ou seja, você vai quebrar por inteiro o esquema, a dinâmica tática trabalhada já para o próximo ano, né? A filosofia de jogo, o propósito de jogo. Então, a mesma coisa o Gerson, se você não amarra bem uma renovação com valores que te protejam mais, um valor de uma multa rescisória que te proteja mais, principalmente no mercado árabe, como é que você vai fazer para repor um jogador desse nível? Vai gastar quase o dobro do que você conseguiu na venda? Então você tem que entender muito bem o que você vai ganhar de fato com essa venda e o quanto você vai ter que gastar para repor e qual vão ser os impactos ali no campo esportivo. Porque o Flamengo tem que ter essa conexão. E hoje, para mim, uma das principais falhas dessa diretoria é planejar um elenco de forma desbalanceada, desorganizada, sem necessariamente comunicar com a comissão técnica ou com o que o campo precisa. As contratações são feitas de formas aleatórias, na minha opinião, só considerando o nome, mas não considerando necessariamente uma dinâmica tática e coletiva. E o Flamengo precisa mudar isso. O Flamengo vem criando elencos de algumas vezes desequilibrados, com muita qualidade, mas desequilibrados. E quando nós perdemos o João Gomes, por exemplo, em 2022, isso aí foi um buraco claro em 2023 e não pode se repetir a mesma coisa agora em 2025. Existem jogadores chaves que você sabe claramente que são estruturas do time e esses jogadores têm que ser mantidos. Se você vende o Fabrício Bruno, que é sim um jogador importante, um jogador muito qualificado, ok, você consegue manter a base estrutural desse time com Léo Pereira, com Léo Ortiz, show de bola. Agora, se você vende um Gerson, perde um Wesley, até o Léo Ortiz, aí as coisas complicam e muito. Então, o que eu espero, o mínimo, é essa assertividade do Flamengo em relação ao planejamento de 2025, que vai ser um planejamento mais restrito em termos de gastos. O Flamengo não vai ter a disponibilidade de recursos financeiros para corrigir os erros que vem cometendo essa diretoria esportiva, essa diretoria de futebol, para corrigir os erros no meio do caminho. O Flamengo vai ter que ser mais assertivo, acertar desde a primeira vez, não vai ter tempo e recurso para corrigir no meio do caminho. E não adianta você vender o jogador, por mais caro que seja, por melhor valor que seja, para você ter que gastar mais daquilo que você vendeu. Você vendeu por 20 e no conjunto da obra, entre luvas e tudo, você vai gastar 25 e não vai ter o mesmo retorno técnico. Então essa conta não bate. E o Flamengo, a diretoria de futebol, ela é craque em errar nessas contas. Só vê contratações aí que ficam sem dar muito certo, né? E o tempo que o Flamengo leva para colocar um reforço, o cara conseguir se entrosar, se adequar ao time para depois dar um resultado. Então, esse desencaixe ele tem que ser evitado para 2025. A diretoria do Flamengo tem que ser mais assertiva e focar junto com a comissão técnica quais são aqueles jogadores fundamentais na estrutura, no princípio de jogo do treinador. E esses têm que ter a maior atenção e têm que ser protegidos em renovação de contrato, como parece já está sendo feito com o Gerson e precisa ser feito com o Wesley. E se você tiver que vender, na minha opinião, você tem que focar sim na base, mas também naqueles jogadores
que são do elenco principal, mas que não são indispensáveis, ou até mesmo aqueles, e esse deveria ser o foco, aqueles jogadores que não estão rendendo o que deles se esperava. E esses jogadores precisam, de alguma forma, ser negociados. Exemplo específico do Alan. Bom, acredito que esse deva ser o foco da nova diretoria que assumiu o Flamengo, especificamente do futebol. Quero saber aqui a sua opinião, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima.